Chegou a hora de falarmos sobre o Cincinnati Masters. Está chegando aí mais um ATP Masters 1000, preparatório para o US Open, onde o João Fonseca representará o Brasil. E torneio que inicia na quinta-feira. E hoje, segunda-feira, já estamos aqui para falarmos sobre esse grande torneio, curiosidades, tudo o que você precisa saber sobre o Masters de Cincinnati aqui no Auge das Quadras. E eu só tenho que pedir aqui a sua inscrição no canal, né? Estamos aqui fazendo um trabalho sério já há alguns meses. Muitos comentários, muitos likes, muitas inscrições e tudo isso a gente faz para vocês e que bom que vocês estão gostando. E se você é novo aqui no canal, se inscreva aí que você não vai se arrepender, eu tenho certeza absoluta. Então vamos lá, vamos falar sobre o Masters 1000 de Cincinnati. João Fonseca chega forte aí e tudo aqui no Auge das Quadras. ATP 1000 de Cincinnati, de 7 a 18 de agosto, jogado nos Estados Unidos, superfície piso duro, outdoor, é a famosa quadra dura, e com uma mudança para esse ano, são 96 atletas na chave, a gente vai explicar aí o que foi essa mudança, com um total de premiação acima de 9 milhões e 200 mil dólares. Detalhes desse torneio, ele foi criado em 1899, então ele é um dos torneios mais antigos aí, e ele é um torneio ATP e WTA, ATP Masters 1000, WTA 1000, recebendo anualmente mais de 200 mil fãs vindos de mais de 40 países. Desde 1974, o torneio contribuiu com mais de 12 milhões de dólares para diversas instituições beneficentes. E o Cincinnati Open é realizado anualmente no Lindner Family Tennis Center, em Mason, Ohio. É o torneio profissional de tênis mais antigo do país. E olha só, para 2025, houve investimento aí acima de 260 milhões de dólares no campus, o que torna essa edição a maior da história. E esse investimento muito em virtude do novo formato do torneio, com agora 96 atletas estendido para 12 dias de duração. Então vamos aqui para algumas curiosidades sobre o torneio. Então, como eu disse, o novo formato, a chave agora com 96 atletas, dos 32 cabeças de chave já entram diretamente na segunda rodada, então passam de bye na primeira rodada. Não é o caso do João Fonseca ainda, esperamos que em breve ele consiga isso. E, como eu disse, o torneio terá duração de 12 dias e um fato curioso aí, a final será disputada numa segunda-feira. A gente está acostumado a ver torneios de tênis com finais no sábado ou no domingo. Segunda-feira será a final do Cincinnati Open. Será que estaremos lá? Tomara. Outro detalhe curioso, na primeira edição do ATP de Cincinnati, ele foi disputado no Saibro, e foi assim até 1978. Como eu disse, é um torneio super antigo, né? Desde 1899, é conhecido por ser uma quadra rápida, uma quadra dura rápida, mas até 1978 ele foi disputado no Saibro. Eu só não sei se foi todas as edições no Saibro, mas a primeira foi no Saibro, e aí, a partir dali, ele foi alterado permanentemente para a quadra dura. Um outro ponto muito legal de Cincinnati é que esse torneio ele tem um grande laço com a filantropia. Então, todos os anos, né, o evento ele doa milhões de dólares para diversas instituições de caridade e hospitais. Alguns exemplos é o Centro Médico do Hospital Infantil de Cincinnati e o Tennis for City Youth, que é um programa ali para o jovem tenista, né, para estimular o tênis entre os jovens também. E melhor resultado brasileiro não poderia ser outro, né? Gustavo Kuerten foi campeão em 2001. Gustavo Kuerten foi campeão do Cincinnati Masters em 2001 e olha só os caras que ele bateu na campanha. Na primeira rodada o Andy Roddick, ex-número 1 do mundo, 7-6-6-1. Depois o Tommy Haas, alemão, 7-6-7-6. O Guga sempre destruindo no tie-break. Ivan Izevich, na terceira rodada, 6-2-6-1. Depois, nas quartas de final, Kafelnikov, aí em 3 sets, 6-3, 3-6, 6-4. Na semifinal, Tim Hammond, que era um jogador muito bom de quadras rápidas, 6-2, 1-6, 7-6. E na final, Patrick Rafter. Só nome conhecido do tênis aí, a campanha do Guga espetacular. E a final ele meteu um 6-1, 6-3, perdendo 2 sets apenas no torneio. Aí disputou aí 1, 2, 3, 4 tie-breaks, ganhou todos. O Guga que era um monstro no tie-break, né? E ele é aí o campeão que representa o Brasil aí no Masters de Cincinnati, o nosso grande Guga. Últimos campeões, 2024, Jannik Sinner, atual campeão. 2023, Djokovic, foi campeão em 23.
Borna Coric, que aí é um croata que surgiu pro tênis muito de forma precoce, né? Ele foi um dos caras aí que bateu recordes, assim como o João vem batendo vários recordes de idade. O Coric foi um tenista, mas acabou sofrendo com lesões ao longo da carreira, não atingiu o nível esperado dele. Foi campeão aí no Masters 1000 de Cincinnati, 2021 Zverev e novamente o Djokovic 2020. Aí você fala, pô, Djokovic de novo, né? Tá entre os maiores campeões. Na verdade, não. Maior campeão, Roger Federer. Roger Federer, maior campeão com 7 títulos, 2005, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015. 7 títulos pro Federer. O Djokovic tem 3 títulos de Cincinnati, não tem tantos títulos assim. O Nadal tem um título só. Então, do Big Three aí, o Roger Federer, mostrando que é quadra rápida. Eu sempre brinco aqui, né? Quando o Federer aparece como maior campeão, é porque a quadra é rápida, porque o Federer era o GOAT aí da grama, né? O cara, nas quadras rápidas, ele destruía mesmo e foram simplesmente 7 títulos em Cincinnati. Quem vai jogar esse torneio? Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, então eles voltam. Eu deixei até sem bandeirinha aí, foi uma falha, mas até é bom ver, porque quem tá sem bandeirinha é que não jogou o último torneio, né? O torneio agora, a não ser o Alex de Minaur. Mas o Sinner vai jogar Cincinnati, não jogou Toronto. O Carlos Alcaraz vai jogar Cincinnati. Zverev, Fritz, Djokovic voltando para jogar, Ben Shelton, de Minaur, Rune, Musetti, Rublev, Tiafoe, Ruud, Medvedev e João Fonseca para jogar. Então tivemos algumas desistências, não tantas desistências como em Toronto, mas tivemos algumas desistências importantes. Jack Draper mais uma vez de fora, né? O Draper aí com uma lesão aí desde o Wimbledon, não jogou Toronto, não vai jogar Cincinnati, assim como o Dimitrov, também teve aquela lesão séria em Wimbledon, corre risco até de perder o US Open. Alexander Bublik, número 25 aí também de fora. Hubert Hurkacz, aliás o Hurkacz que não joga nem o US Open. Matteo Berrettini e Jenson Brooksby, essas são as 6 existências. O Bublik tá com a bandeirinha errada aí, tá da Bulgária, mas é Cazaquistão. Então são 6 desistências já aí para Toronto, para Cincinnati. Não sabemos se haverão mais desistências, mas também o pessoal aí, algumas lesões aí, deixando o pessoal de fora. E o Wild Cards, ou PR. PR é o Protected Ranking, é o ranking protegido. Alguns jogadores utilizam em alguns torneios e teremos uma novidade aí, ó, para quem gosta do Nick Kyrgios, tenista aí super polêmico, ele que é o atual 642 do ranking, ele estará, pelo menos até agora, ele está na lista aí para disputar Cincinnati. O Kyrgios, que é um cara especialista em quadra rápida, né? Então, mais uma prova aí que a quadra deve estar rápida. E temos os Wild Cards. Ethan Quinn, americano, Mackenzie McDonald, outro americano, Nicolas Yarri, aí o chileno ganhando um convite para jogar a chave, Brandon Holt, outro americano, e o Jenson Brooksby. Esses foram os Wild Cards com ranking protegido, entrando aí o Nick Kyrgios e o Sebastian Hoffner. E aqui, no auge das quadras, você vai ter a cobertura completa do Masters 1000 de Cincinnati, com chaveamento, simulação de chaveamento, vídeo pré-jogo, vídeo pós-jogo, tudo que tem direito, que é um torneio extremamente importante que prepara aí os tenistas para o US Open. A gente já fez um vídeo aí falando por cima da velocidade da quadra, o clima em Cincinnati e tudo mais. Se você não viu, vale muito a pena ver. Eu vou deixar aqui no card final para quem não viu ainda. E a gente vai fazer, como eu disse... E a gente vai fazer, como eu disse, a cobertura completa do Masters 1000 de Cincinnati. Então eu só peço para você deixar o seu like, deixar a sua inscrição. E vamos lá, aquecendo os motores para a gente ver João Fonseca em quadra. A partir de quinta-feira não temos chaveamento, sorteio. Assim que sair o adversário do João, a gente sobe um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos que vêm comentando e que vêm ajudando esse canal a crescer. Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.